E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro que se enfrentam nesse sábado, dia 2 de abril, a partir das 4h30 da tarde no Mineirão, pela partida decisiva do Campeonato Mineiro. Quem ganhar fica com a taça, em caso de empate teremos definição nas cobranças de pênaltis. E após uma longa semana em que as equipes não jogaram, tiveram bastante tempo aí para se preparar para o jogo, finalmente chegou o dia, finalmente está na hora de Cruzeiro e Atlético se colocarem frente a frente e tirar a teima sobre quem merece mais a conquista desse campeonato estadual. Lembrando que no jogo da primeira fase o Atlético venceu por 2-1, sob circunstâncias muito questionáveis, com uma ajudinha generosa da arbitragem, e por isso mesmo eu vou até falar um pouquinho sobre esses responsáveis pelo apito, tá? O árbitro de campo vai ser o Felipe Fernandes de Lima, os assistentes, também conhecidos como bandeirinhas, serão aí Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva, o árbitro de VAR é o Emerson de Almeida Ferreira e o quarto árbitro, olha ele aí, Ricardo Marques Ribeiro. Que os árbitros não sejam os protagonistas hoje. Falando sobre as prováveis escalações, e vou começar com o Cruzeiro, que é o nosso time, até porque ninguém tem mando de campo, o mando é da Federação Mineira, então eu vou começar falando do Cruzeiro, que Paulo Pessolano deixou bem claro durante a semana que ele não tem nenhuma dúvida na montagem do time. Agora, ele vai botar o time em campo que ele vinha colocando em rodadas anteriores ou ele tem uma ideia especial para hoje? Isso aí a gente só vai saber na hora que a bola rolar, mas a provável escalação do Cruzeiro tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Oliveira e Eduardo Brock, lateral direito Rômulo, lateral esquerdo Rafael Santos. No meio-campo, William Oliveira como um primeiro volante, Fernando Canezinho e João Paulo são os meio-campistas centrais, Vitor Roque pela direita, Vagninho pela esquerda e o Edu é o centroavante. Esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados para a partida. As principais ausências são jogadores que estão em recuperação de lesão. Meio-campistas Felipe Machado, Marco Antônio e Giovanni Piccolomo. O trio tá fora da decisão. Para ficar mais fácil de entender essa galera aí no campinho, o goleiro é o Rafael, reserva imediato o Denivis. Zagueiros pela esquerda, o Eduardo Brock é o titular, o Wagner o reserva. Pela direita tem Oliveira e Matheus Silva. O Rômulo é o lateral pela direita, Giovanni é uma alternativa. Rafael Santos e Bidu disputam a lateral esquerda, mas hoje o Rafael Santos é o titular. Aqui no meio-campo a gente tem o William Oliveira e o Diego Mitkov, que fazem mais o papel aqui de um primeiro volante. Adriano, Fernando Canezinho e Pedro Castro são jogadores que têm se revezado e jogado mais nessa linha de dois homens um pouco à frente. O Breno é a principal novidade nessa lista de relacionados, é um garoto da base, um meio-campista canhoto que pode ser segundo volante. Na Copa São Paulo desse ano, por exemplo, ele atuou como um meia aberto aqui pelo lado esquerdo na maior parte do tempo e está sendo relacionado pela primeira vez para um jogo do elenco principal. É muito improvável que ele entre no jogo, mas é uma alternativa com características diferentes. Enquanto o João Paulo é outro jogador que tem sido aproveitado como um dos meio-campistas centrais, mas pelo Cruzeiro ele já jogou na ponta direita, na ponta esquerda e até de falso 9. Então é um cara que a gente pode tratar como um coringa aí para essa decisão. Vagninho, Vitor Leque, Daniel Júnior, Vitor Roque, Bruno José e Edu são as opções ofensivas. O único centroavante de fato é o Edu, mas Vagninho, Vitor Leque e Vitor Roque já fizeram esse papel de um atacante também. O Vitor Roque inclusive é 9, mas tem sido aproveitado e como titular inclusive como um atacante que parte pelo lado direito. A tendência é que continue assim. E o Pessolano disse que não tem dúvidas, mas nós torcedores temos algumas dúvidas de quais são os planos dele aí para essa partida. Uma alternativa que eu acho que pode ser treinada. O Vagninho não tem jogado muito bem, eu acho que todos vamos concordar com relação a isso, não vive seu melhor momento pelo Cruzeiro, e isso abriria até a possibilidade para a entrada do Daniel Júnior aqui na ponta esquerda, porque no clássico do primeiro turno o Daniel fez esse papel e teve uma atuação bem correta, Não foi brilhante, mas fez o papel dele muito bem, não sentiu em nada o primeiro clássico como profissional. Uma outra opção também seria o João Paulo atuar um pouco deslocado pelo lado, com a entrada do Pedro Castro no meio-campo. Na verdade, ficaria até mais assim, No clássico do primeiro turno, a gente teve William Oliveira, Pedro Castro e Canezinho como trio de meio-campo. Naquela oportunidade, o João Paulo começou no banco, o Daniel Júnior fez o lado esquerdo, o Vitor Roque o lado direito e o Edu no comando de ataque. E vale pontuar que naquela ocasião a gente não tinha o Vagninho disponível, ele estava machucado. Mas uma outra alternativa que o Pessolano utilizou em alguns momentos da temporada seria, inclusive, abrir basicamente dois atacantes, Vitor Roque e Edu como centroavantes,
colocando o João Paulo. E aí tem uma diferença no funcionamento com bola e sem bola. Porque no próprio clássico, o Vitor Roque não era aquele ponta direita que voltava aqui. Ele ficava justamente para segurar o avanço do Guilherme Arana, que é um dos melhores jogadores do Atlético. E o João Paulo, que pode ser utilizado aqui fechando o lado esquerdo, o lado direito, ele pode também ser colocado como um camisa 10 à frente aqui desse trio de volantes, digamos assim, pra gente ter um 4-4-2 mesmo, né, com o Vitor Roque e o Edu como atacantes. O Pessolano chegou a fazer isso, mas utilizando mais o Vitor Roque com o Vagninho. O Edu voltar a ajudar a marcar lateral é mais complicado. Então imagino que se o treinador optar por essa formação, no momento sem a bola, quem volta para fechar o lado é o João Paulo e o Roque acompanha por aqui, deixando o Edu, digamos assim, um pouco mais solto, mas não por isso sem responsabilidades defensivas, né? Ele também tem que marcar, combater aqui os zagueiros do Atlético para atrapalhar essa saída de bola e tentar roubar a pelota. Basicamente são essas as possibilidades que a gente pode levantar do Cruzeiro, mas como eu disse, escalação com certeza só uma hora antes da partida. Falando agora do Atlético Mineiro, que é treinado aí por El Turco Mohamed, a provável escalação tem o goleiro Everson, a zaga com Nathan Silva e Hever, lateral direito Mariano, lateral esquerdo Guilherme Arana. O meio-campo com Alan e Jair como dupla de volantes, o Zaratio mais aberto pela direita, o Nacho como um meia central, Keno é um ponta esquerda e o Hulk é o atacante. Não é demérito nenhum reconhecer que o elenco do Atlético é melhor que o do Cruzeiro, inclusive que a responsabilidade de ser campeão está totalmente nos ombros do nosso rival. No clássico do primeiro turno, o Atlético não teve à disposição o Zaratio, que na minha opinião é um dos melhores, se não for o melhor jogador do Atlético. Eu acho esse cara muito bom de bola, até pela movimentação que ele tem, o fato de saber jogar em diferentes posições, e é mais um ponto para a gente ter especial atenção. O Hulk é o artilheiro do time, é um jogador que não é apenas um cobrador de pênalti, todo mundo sabe disso. Por mais que o trabalho dele seja muito facilitado pelos árbitros ultimamente, o Keno é um cara muito perigoso, o Rômulo tem que ficar muito esperto aqui. E o que eu coloquei aqui como possível dúvida, no caso do Ademir, é porque ele fez o gol da vitória no clássico do primeiro turno, então é uma opção que provavelmente vai entrar no segundo tempo. Atacante muito perigoso, que a gente conhece muito bem dos anos que ele passou no América, e tem uma certa dúvida aqui na quarta zaga do Atlético, porque o Hever está provavelmente na última temporada de carreira e foi o quarto zagueiro que mais jogou no Campeonato Mineiro pelo Atlético, tá? O Diego Godin fez apenas 4 partidas no Campeonato Mineiro e uma da Supercopa, enquanto o Hever já jogou 8 partidas e o Júnior Alonso ainda não reestreou pelo Atlético desde que foi recontratado. Tecnicamente, eu acho que o Júnior Alonso é o melhor dos 3 zagueiros, mas existe uma tendência aí, segundo os setoristas do rival, que o Hever seja escalado como titular hoje. Mas não vai fugir muito do time do Atlético que a gente conhece desde a temporada passada, que conquistou títulos a serviço do Cuca, né? O treinador atual mudou muito pouco a estrutura do time, inclusive. E para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 2. O Cruzeiro marcará os seus gols através de Edu, Vitor Roque e Eduardo Brock. E o Atlético balançará as redes com Hulk em cobrança de pênalti e vai ter um gol do Nátio Fernandes também. Tô esperando um jogo muito complicado, muito competitivo, que provavelmente vai ter expulsão, vai ter confusão lá dentro de campo, né? Como um clássico sempre tem que ter. Tô dando esse palpite de vitória do Cruzeiro porque acredito que nós somos sim capazes de vencer o Atlético, até pelo que foi aquele jogo do primeiro turno. Mas, gente, já prepara o coração porque tem uma possibilidade de decisão por pênalti se o jogo ficar empatado, tá? Que seja uma grande final de campeonato, que quem for mais competente dentro de campo vença. E galera, vai na moral, na paz, tá? Vamos todo mundo ir pro jogo e lembrar que amanhã a vida continua. Lembrando que a bola rola a partir de 4h30 da tarde, o jogo vai ter transmissão de TV através da Globo Minas, né? Transmissão em TV aberta, vai passar também no Sport TV e no Premier FC. Assim que terminar o jogo ali por volta de umas 18h30, né? Se não for para pênaltis, a gente entra ao vivo para falar sobre a partida, dar nota para os atletas e conversar fiado sobre essa decisão de campeonato estadual. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí para dizer como você armaria o time do Cruzeiro, para deixar o seu palpite de placar. E mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!